Louvado seja Deus. Louvado é o nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus filhos, é o meu nome. Me apresento como o Pai Pretinho. Eu vibro de acordo com a vibração de Oxalá. Esse negro velho é bem tranquilo, bem calmo. Esse negro velho ama muito a humanidade desse planeta. Ama muito a Deus. E ama muito o universo e toda a criação do Pai. Sabe, meus filhos, Deus tem planejamento para todos. Deus planeja tudo detalhadamente, com antecedência, em prol do benefício de todos os seus filhos, porque Deus só quer que vocês sejam felizes. Deus não é tristeza. Quem causa tristeza é o homem. Deus é amor e felicidade. É abundância, é prosperidade espiritual e é prosperidade material. Mas o humano desse planeta insiste em permanecer no mal com atitudes orgulhosas, arrogantes, prepotentes, vaidosas, atitudes destrutivas, muito destrutivas contra si mesmos e contra seus irmãos que também são filhos de Deus. O julgamento ainda é algo que existe aqui na Terra muito forte. Engraçado que aqueles que falam de Deus e de Jesus são os que mais estão separados por causa de uma ignorância profunda, por causa de um campo de visão curto de espiritualidade, por desamor, falta de amor no coração. Fala de amor, mas não sabe o que é amor. Não consegue sentir. Confunde amor com euforia. Confunde amor com paixão. Amor é muito mais do que isso. Meus filhos, o dia que vocês conseguirem amar aqueles que pensam diferente de vocês, conseguir amar aqueles que têm opinião diferente das coisas, conseguir amar aqueles que os maltratam, que os ofendem, aí eu vou dizer que a gente já não vai precisar mais estar nesse planeta para ajudar vocês. Vocês vão caminhar com as próprias pernas e nós vamos descansar um pouquinho e depois buscar outros lugares para trabalhar em prol do progresso e da evolução, porque a gente faz tudo isso com amor. A desunião está muito grande nas religiões, na política, nos esportes. O desamor está profundo, as pessoas continuam extremamente violentas, agressivas. Parece que nada está melhorando, parece que nada vai mudar, parece que nada vai melhorar. E a gente está aqui trabalhando arduamente para que vocês possam adquirir pelo menos uma gotinha de amor no coração. E vocês, meus filhos, meus filhos, vocês insistem em permanecer no mal, no sofrimento, porque permanecer no mal é sofrimento. Vocês estão desunidos, vocês, os servos de Deus, os servos do Cristo, os trabalhadores estão desunidos, os trabalhadores de última hora, por causa de convicções. Tem uns que diz que preto velho é espírito atrasado e que não é evoluído, que fuma, que bebe. Meus filhos, preto velho não fuma nem bebe, nem pai velho.
A gente não tem vício, a gente não está agarrado à matéria. Quando um preto velho puxa a fumaça de um cachimbo, ele não traga, ele só puxa e ele expele para fazer limpeza na tua aura que está suja. Vocês, meus filhos, que chamam a gente de espírito atrasado, não é fumar, é só puxar, sem tragar e expelir. É uma defumação. O cachimbo ali é usado por uma defumação. Tem filho que é letrado no Pentateuco, é letrado no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, mas não é letrado no universo, não é letrado em Deus, só é letrado em doutrina, e mesmo assim interpreta a doutrina de uma forma estreita, demonstrando assim o seu nível evolutivo, que não consegue alcançar nada além de ver a forma estreita. Ou seja, está muito distante de Deus ainda e de ser conhecedor do que há no universo. Pois, meus filhos, vocês ortodoxos, vocês cheios de convicções e acham que sabe tudo, a maioria de vocês, quando desencarna, vai tudo para o umbral. Porque vocês aqui na Terra são dogmáticos, extremistas, fanáticos, intransigentes, rígidos em excesso. Aí desencarna e se arrepende, porque aí a consciência se expande e vê a besteira que fez. Aí entra num processo de culpa e de autopunição muito forte. Tem uns que viram até ovoide por causa da culpa e da autopunição tão forte, porque percebem que se equivocaram na encarnação e percebem o quanto são ignorantes quando se deparam com o mundo espiritual. E aí, meus filhos, para o ensinamento de vocês, que diz que preto velho é espírito inferior, que a gente não é evoluído, somos nós que vamos lá, meus filhos, buscar vocês. Somos nós que vamos lá resgatar vocês, tirar vocês da lama, tirar vocês das mãos de magos negros, tirar vocês das mãos deles, que vocês são enganados por eles. Vocês já são fascinados por eles lá embaixo, quando vocês se deparam lá. Eles fascinam vocês. Eles se transfiguram em anjo do Senhor e vocês acham que estão sendo recebidos por Deus, por anjos. E está sendo recebido pelo diabo, que está se fazendo passar por anjo. Porque você, quando entrou na culpa e na autopunição, quando você desencarnou, você entrou no mesmo clima mental que eles. Você abriu um campo psíquico para a ação deles, psíquico e emocional, de baixa frequência. Porque tudo no universo obedece uma frequência e uma sintonia. Não adianta falar de Deus e de Jesus se a tua frequência está muito baixa, está vibrando com eles, você não vai para Jesus. Mesmo tendo aceitado eles. Ai, meu filho, a ignorância de vocês é muito grande. Vocês ainda são extremamente primitivos e atrasados. Vocês são tão ignorantes, meus filhos, que muitos de vocês acham que depois de ter feito uma encarnação inteira, levado uma encarnação inteira no mal, vocês acham que no final da encarnação, no leito de morte, aceitando Jesus, vocês vão para Deus, vão para o céu. Não vai não, meus filhos. Porque não é assim que funcionam as coisas no universo. Tudo no universo estabelece uma sintonia, tem uma sintonia. No universo existe a lei de ação e reação, de causa e efeito, de que tudo que você faz, você precisa pagar e volta para você. Então, meus filhos, aceitar Jesus e ficar tranquilo achando que vai para o céu é uma ignorância muito grande. É um pensamento de espíritos primários, atrasados, involuídos. Crianças espirituais que vocês são, brigando uns com os outros por causa de convicções. Quem tem a realidade mais profunda do espiritual? Quem sabe mais? Quem é o que está certo? Se preto velho é ou não é espírito evoluído? Se Exu é espírito evoluído ou não é?
se Jesus está com ele, se não está, se Jesus teve filho, se não teve, se Jesus casou, não casou. Ai, meus filhos, essa é a preocupação de vocês, meus filhos. Isso tudo é bobeira, meus filhos. Vocês têm, meus filhos, que se preocupar em evoluir, crescer, se moralizar e amar uns aos outros, porque vocês não se amam, vocês estão tudo separado, e Deus e Jesus não é separação. Deus e Jesus é amor, Deus e Jesus é união, Jesus não é religião, Jesus não é doutrina, Jesus é amor, Jesus é fraternidade. A melhor religião de todas é a religião do amor. A melhor forma de pensar que Deus quer é todos unidos. Não precisa se fundir, mas unidos, sem se separar, meus filhos. Um respeitando a forma do outro de pensar, porque Deus, Ele está em todas as religiões, porque todas as religiões estão aqui por permissão dEle. Mas vai chegar um momento em que todas as religiões cairão por terra, porque religião causa separação, desentendimento, briga, até morte causa. Chegará um momento em que aqui na terra será estabelecida somente a religião do amor e da fraternidade. Essa é a religião. Será estabelecida a consciência da universalidade cósmica do universo. Não serão necessários mais rituais, nem matança de animal, nem condensadores de energia para acumular força mental, acumular pensamentos para adquirir um intento. Vocês têm muito que crescer, meus filhos, vocês não sabem nada do universo. O conhecimento continua vindo, mas como é que vocês vão interpretar? Vai vir mais. Como é que vocês vão interpretar com essa visão estreita que vocês têm de espiritualidade? Com os equívocos que vocês causam aqui, equívocos profundos, que quando se desencarna e se chega no plano espiritual e se depara com a realidade, quando o véu cai, muitas convicções e coisas que vocês defendiam arduamente aqui na Terra precisam ser revistas. Nós colocamos trabalhos espirituais importantes, colocamos psicografia de livros para ser trazido através de médiuns endividados. E foi trazido. Mas a arrogância, a prepotência, a vaidade e a ganância falou muito alto. Imaturos que são. Por isso agora, nós vamos fazer esse tipo de trabalho através de quem é maduro, através de quem realmente, verdadeiramente tem luz, para ter maturidade, porque não deixa nada disso subir a cabeça, faz a vontade de Deus. E Deus, meus filhos, quando Ele decreta alguma coisa, quando Ele decide alguma coisa, está decidido. O homem não decide nada, o homem não define nada. O homem que luta contra Deus, luta contra si mesmo. Porque quanto mais se lutar contra Deus, mais Deus faz a vontade dele crescer. Quanto mais luta, mais Deus faz a vontade dele crescer. Ela só cresce, cresce, cresce. As providências vão sendo tomadas, elas vão vindo em direção àqueles que alcançam o que Deus quer, que são poucos aqui na terra, que alcançam o que Deus quer, são poucos. Esses que alcançam o que Deus quer são chamados de loucos, são escarnecidos, são atacados por aqueles que estão muito distantes de Deus, estão longe de entender qual é a programação e qual é a vontade dele. Aí chama de louco, ataca, porque essa é a atitude de espíritos primários. Atacar, ofender, julgar, essa é a atitude de espíritos que ainda são embriões espirituais, estão balbuciando as primeiras letrinhas do alfabeto espiritual, são completamente analfabetos da realidade do espírito. Tem muito que caminhar, muita
A caminhada no universo é longa. Tem que caminhar muito ainda para começar a entender uma coisinha do plano espiritual, que ainda não entende nada. Muitos têm a soberba do saber, se vestem bem, sobem no púlpito, falam bonito, mas estão vibrando com o inferno, cheio de dogma, cheio de doutrina, extremamente rígido, fanáticos e extremistas religiosos, vítimas de obsessões complexas pesadíssimas, obsessões complexas difíceis de serem resolvidas. E mesmo que seja desobsediado, não muda a forma de pensar, porque aquilo já está incutido na mente dele, porque é dele. Mesmo tirando tudo, continua. Mas Deus tem uma misericórdia muito grande, e Ele vai vir trazendo cada vez mais conhecimento através daqueles que são audaciosos e que têm coragem para suportar toda a truculência, toda a ignorância humana. Aqueles que são obedientes e que estão mais próximos de Deus, apesar de também serem crianças perante o universo, mas são crianças mais adultas. São crianças mais adultas. Deus está unindo aqueles que estão ligados a Ele, aqueles que têm coração bom, mesmo tendo defeito, está unindo esses servos que verdadeiramente têm amor no coração e que levam a obra de Deus de forma séria, sem ganância, sem interesses próprios. Deus está unindo esses, e não há quem separe, porque o elo, quando é feito, o elo que Deus faz, a aliança que Deus faz, nenhum homem pode quebrar. Nenhum homem pode quebrar. A aliança, o elo, nenhum homem pode quebrar, meus filhos. Não tem como destruir o que Deus programou, destruir o que Deus decidiu. O homem daqui da terra se acha Deus e está muito distante dele, está longe de ser um Deus no universo. Está muito distante. Sabe, meus filhos, nós vamos trazer muita coisa para vocês se alimentar. Muito conhecimento espiritual novo. Eu tenho certeza que muitos vão aproveitar. Nós teremos grandes frutos, senão nós não faríamos. A gente sabe que vai ter fruto, e outros, apenas as sementes serão plantadas. E outros, meus filhos, infelizmente, nem semente será plantada. Fazer o quê, né, meus filhos? Cada um tem seu livre-arbítrio. Às vezes a oportunidade, meu filho, está na tua casa. A oportunidade está na tua frente e tu não enxerga. Em vez de agarrar a oportunidade, você quer destruir a oportunidade. Você passa a vida inteira tentando destruir a oportunidade. Até que chega um momento que o tempo acaba. E aí Deus muda os planos. E aí o destino do teu espírito é doloroso. Vai ser doloroso. E o choro no plano espiritual de arrependimento vai ser muito grande. Sabe o que a gente vai ter que fazer com muitos desses, meus filhos? A gente vai ter que resgatar na hora que desencarnar e criar campos. Sim, meus filhos, campos de força em volta, para que não se transforme em ovoide de tanto arrependimento que vai ter. Isso é misericórdia de Deus. Porque tem uns que já encarnaram quase se transformando em ovoide e recuperaram o corpo astral. Então, para que não desencarne e se transforme em ovoide por causa da culpa, por misericórdia de Deus, a gente vai criar campos de força em volta, depois que desencarnar, para não se transformar em ovoide e não se atrasar na evolução. A gente vai adormecer esses espíritos, nós vamos colocar em naves, e nós vamos levar a reencarnação adormecidos, num esquecimento profundo, no próximo corpo qual os seus espíritos vão habitar. Muitos desses que se transformariam em ovoides. Isso, meus filhos, é uma misericórdia muito grande de Deus para vocês. Muito grande de Deus. Porque muitos de vocês não merecem isso.
Muitos de vocês adquiriram nesta encarnação débitos profundos que trará expiações e karmas pesados que precisam ser queimados em muitas vidas nos orbes planetários os quais os seus espíritos habitarão. Ah, meus filhos, quanta cegueira espiritual! Ah, meus filhos, que sono profundo que vocês se encontram! Que sono profundo, falando de espiritualidade, mas está dormindo. Falando de espiritualidade, mas não entende nada do que está falando. São crianças com livros que trazem um conhecimento profundo que poderia expandir suas consciências e aproximá-los de Deus. Crianças que leem livros que não entendem nada do que está escrito. Muitos são computadores que só decoram o que está escrito lá. Decora com a mente, quando na verdade tinha que estar decorando com o coração, mas não sabe usar o coração porque não tem amor no espírito. Como é que vai usar o coração se não tem amor, se a luz do coração está apagada, está adormecida? Só tem intelectualidade, só tem inteligência, mas é oco, é sem luz, não tem amor no coração. Só é uma máquina de registrar, uma máquina de armazenamento de conhecimentos, uma máquina de armazenamento de letras. Ah, meus filhos, negro velho chora com tanta ignorância, negro velho fica triste com tanta ignorância, tanta ignorância. Oh, meus filhos, Pai Pretinho pede uma coisa: vocês vão ter que jogar muito vídeo nesse canal, não se preocupe, chegou a hora. Esse Pai Zé Preto, que está aqui agora, vocês podem me chamar de Preto ou Pretinho, Pai Zé Pretinho, é que eu gosto de falar que eu sou o Pai Pretinho. Vocês podem botar Pai Pretinho, tem uns que me chamam de Zé Preto, tem outros que me chamam de Zé Pretinho. Eu uso vários nomes, meus filhos. Mas vocês podem botar Pai Pretinho. Essa é a roupagem, Pai Pretinho. Vocês vão botar esse vídeo, meus filhos, hoje, às 10 horas da noite. Pode botar. Não se preocupa com boniteza, de capinha bonita, nada disso. Vocês botam. O título desse vídeo é O Despertar Espiritual. Esse é o título que Jesus pede que vocês botem, para ver, meus filhos, se acorda pelo menos alguns, que as coisas aqui vai esquentar, muito, porque o filho que está aqui, ele não brinca em serviço. O filho que foi chamado hoje, ele agiliza as coisas rápido, porque ele sabe muito bem onde ele pisou, ele sabe muito bem o que o mentor dele disse sobre esse trabalho, ele sabe que o trabalho é de Jesus, e é um grande guerreiro, que não tem medo do homem, não tem medo do homem nem do que o homem faz nos ataques, porque esse aí, mesmo com os defeitinhos dele, ele faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus, que ele já enxergou, ele já viu que Jesus está aqui, que Deus está aqui. Então, meus filhos, vocês se unem para trazer tudo que tem que trazer, que vai ser rápido, tá, meus filhos? Tudo tem que ser agilizado muito rápido. A gente sabe muito bem quem a gente trouxe, que vai fazer tudo para ontem. Vai fazer tudo que tem que ser feito junto com esse aqui e com vocês. Vocês têm muito trabalho pela frente. E as coisas vão acontecer, não fica preocupado não. Não tem preocupação não. Deixa as pessoas virem. Não tem medo de botar endereço não. Já foi. É direção de Deus. Todo o suporte, toda a estrutura estará presente. E aqui será por pouco tempo, porque outro lugar será levantado, um lugar muito maior será levantado. Se preocupa não, minha filha, é só um pouquinho. Você vai ter todo o suporte necessário, toda a estrutura, não vai atrapalhar em nada. É direção do Pai. É direção do Pai, não te preocupes. Não te preocupes. Meus filhos, esse negro velho vai saindo, que os trabalhos continuem. Que Jesus abençoe vocês, meus filhos. E que Deus esteja nos seus corações.
Graças a Deus. Deus os abençoe. Jesus os abençoe, meus filhos. Fiquem com Deus, graças a Deus.